Olá a todos, esperamos encontrá-los muito bem. Já estamos aqui reiniciando nossas atividades, porque o estudo e o entendimento da doutrina não deve parar, mesmo que nós tenhamos uma pequena linha de conhecimento toda semana, isso já nos ajuda muito. Então, por isso estamos aqui e vamos tratar hoje, para começar o ano, do capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos lá, né? Enfim, item 4, ressurreição e reencarnação. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo começa nos ensinando. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver sem ter uma ideia precisa da maneira por que isso se daria, e designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama hoje de reencarnação. Então havia uma noção bastante ainda confusa de que o homem poderia renascer. Inclusive, dentro do próprio judaísmo, esse entendimento se fazia materialmente, mas não de forma como uma explanação que a própria ciência depois veio nos trazer. Obviamente. Então era algo nebuloso no sentido material, porque acreditava-se que o homem pudesse renascer, mas a partir do mesmo corpo. E há uma outra forma de analisar que tem a ver com as traduções e a linguagem da época, porque houve muita alteração em relação a isso, e hoje a língua é muito mais complexa do que os idiomas que se falavam na época. E esses conceitos de ressurreição, desse renascimento, também passavam pelo espiritual, no sentido de que, teoricamente, somente aqueles que foram bons poderiam renascer dessa forma. Mas essa ressurreição também era retratada como um ressurgimento no sentido de renovação humana. Esse acordar, né? Uma das traduções que isso nos dá referência à própria FEB, né? Federação Espírita Brasileira. Aliás, cabe abrir um parênteses aqui, é sempre importante nós buscarmos as origens das informações. Aliás, nunca foi tão cauteloso, né, da nossa parte, sempre buscar a fonte daquilo que nós lemos, daquilo que nós, inclusive, repassamos, daquilo que nós replicamos em termos de informação. Então, esse conceito do ressurgimento, ele vinha também da questão espiritual de cada ser. Porém, muitas vezes era relegado apenas ou aos sacerdotes, ou aqueles que foram considerados profetas, ou bons, ou um dia o futuro Messias. E, teoricamente, o Messias ressuscitou. E nos falam, os 4 evangelhos têm descrições muito distintas entre si do que foi essa ressurreição. Afinal, quando Jesus retorna, ou ressurge, reaparece, esse fenômeno é descrito de formas vistas por alguns de uma maneira, de que haviam soldados romanos presentes, de que haviam mulheres, de que foi primeiro uma única mulher, enfim.
Mas o que é importante de fato para nós é que quando a ciência começa a nos mostrar, claro, da perenidade do corpo, da morte das células, da renovação que deve ocorrer em termos moleculares, nós sabemos que tudo tem um ciclo, um início, um meio e um fim, cientificamente falando. Então, nós sabemos que há uma limitação material. Então, como é que o homem poderia ressurgir? Como é que ele poderia reviver as experiências dele? E mais ainda, o que a Boa Nova nos traz é que essa possibilidade é dada a todos nós. Não só teoricamente aos bons ou àqueles que têm algo além, como eram considerados sacerdotes, ou aqueles que estavam na alta hierarquia das igrejas, ou seja, em que religião fosse. Essa hierarquia, ela é basicamente humana. Deus não coloca hierarquias da mesma forma com que nós sempre entendemos. Nós temos pirâmides muito distintas, muito claras, né, com bases humanas, e que acabam, vamos dizer assim, tirando a oportunidade. A oportunidade nunca é dada de forma igual na hierarquia humana. Com Deus não, com Deus todos nós temos as mesmas oportunidades, dentro dos mesmos parâmetros, dentro das mesmas bênçãos a Ele, que Ele nos deu. Então, fica muito mais claro o entendimento em relação à reencarnação, essa necessidade de uma nova vida com outras características corpóreas, com outras características físicas mesmo, né? E que fazem parte de um planejamento muito perfeito entre corpo e alma, para que sigamos essa jornada aqui momentânea, seja ela de dias, seja ela de meses, de anos, de quase um século, né? Aqueles que têm mais longevidade. Mesmo assim, é uma jornada curta e que, como nós sempre dizemos, ela precisa ser bem aproveitada. Então, a questão da ressurreição, ela está muito ligada ao acordar, ao renascer, ao ressurgir como ser, como espírito em evolução. Nós temos que estar sempre renascendo para o novo, para o melhor. E sem restrições, por isso essa grande oportunidade que Deus nos dá. E inúmeras, porque são muitas reencarnações. Então essa boa nova, essa revelação que nos foi dada a partir do Espiritismo, facilita muito o entendimento do nosso caminhar. Facilita o entendimento do porquê de certas situações pelas quais passamos, o porquê de características físicas, muitas vezes, familiares, porque o cenário em que nós vivemos é de um jeito e não é do outro. Mas eu poderia ter sido ou nascido ou vivido em tal situação. Não, nós estamos, como diz o Chico, na melhor situação que nos aprouve, que nos convém no momento. Essa é a melhor situação. Então, eles nos diz aqui: com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida no próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, como nós acabamos de dizer, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído e que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro,
mas não a Elias nem aos demais profetas, porque se formos estudar um pouquinho mais a fundo, Lázaro não havia de fato morrido. Então Jesus, nos seus ditos, feitos milagres, que nós já sabemos que os milagres não existem, ele simplesmente trouxe Lázaro de volta do sono profundo da catalepsia. Então isso fica bem evidente que todos os passos são seguidos por explicações científicas. E, por um lado, isso é muito acalentador, porque não existe nada que seja esse maravilhoso no sentido de não compreensível. É claro que nós temos as nossas limitações de entendimento. Como entender Deus? A sua complexidade. Mas dentro das nossas possibilidades, há explicação para muita coisa, né? E, inclusive, essas explicações estão aqui, por exemplo, no Livro dos Espíritos, que ele elucida muita coisa em relação a essas dúvidas que nós temos. Por exemplo, aqui na pergunta 330, os espíritos conhecem a época em que reencarnarão? Já que estamos falando disso. Enfim, eles reconhecem, sabem? E vem a resposta. Eles a pressentem como um cego sente o fogo de que se aproxima. Veja só, é uma percepção. Sabe que deve retomar um corpo, como sabeis que devereis morrer um dia, mas sem saber quando isso se dará. Então, é o nosso eterno ir e vir, né? O ir e vir entre a vida aqui e a vida lá. Estamos sempre chegando e nos despedindo. Faz parte da nossa jornada, das nossas viagens. E ele continua, a reencarnação então é uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corporal? Olha que interessante. Certamente assim o é. Então, os dois fenômenos são necessários, a morte e a reencarnação. Então fica um pouco mais leve o entendimento e esse sentimento de que nós temos essa constante transformação para o nosso melhor. Ou seja, não há estagnação, não há inércia no plano divino. Nós estamos sempre em constante dinâmica, porque é a dinâmica do aprendizado e do aperfeiçoamento. Inclusive, ele complementa essa resposta em relação à reencarnação com mais uma questão. A alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? Afinal de contas, saímos dessa vida ainda com alguns pequenos pontos ou grandes a serem ajustados. Como é que a gente consegue depurar essas nossas falhas? E vem a resposta, suportando a prova de uma nova existência. Como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso lhe é necessária a prova da vida material. Ou seja, não existe escola melhor, não existe hospital melhor, não existe cura melhor do que a vida corpórea. Ela é realmente a nossa melhor forma de depuração e por isso Deus nos dá tantas chances de voltar. Mas para isso, agora precisamos fazer nossa lição, né? Porque afinal de contas, nós temos sim a eternidade, mas não está nos planos ficar a eternidade nessa roda. Nós precisamos dar outros passos, nós precisamos ir para mundos superiores, sim, onde há muito menos sofrimento.
essa depuração daí já não se faz mais necessária nesses formatos. Então, que nós possamos aproveitar melhor dessas oportunidades dadas por Deus e que nós possamos fazer destes momentos realmente o triunfo do nosso esforço, da vontade, do aprendizado, e que dessa forma nós podemos e devemos, inclusive, influenciar aqueles que estão à nossa volta com o melhor de nós, com a nossa luz, com este entendimento e, acima de tudo, de uma forma fraterna, que é esse o grande objetivo de estarmos aqui. Essa caridade em forma de representatividade, de exemplo, né? Mais do que estar aqui falando, o ideal é que façamos. Obviamente, é muito mais fácil falar. Nós trocamos essas ideias, nós lemos, observamos, mas o mais importante é agirmos. Então, que tenhamos todos mais uma vez, um excelente início de ano, e vamos para mais novos desafios de 2021 juntos. Muito obrigada e tenham um excelente dia.